Foxbrazil.com. Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Focus Brasil Digital. Estamos de volta com mais um segmento do Focus Brasil New York, quarto Encontro Mundial de Literatura Brasileira. Depois de mais um dia intenso de painéis temáticos e depoimentos dos nossos escritores da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Tivemos a participação de excelentes autores, escritores, falando de diversos temas importantes, como antologia, coletâneas, a representatividade na literatura hoje foi um sucesso. Obrigado pela audiência. E hoje nós estamos encerrando o dia, o segundo dia do nosso Focus Brasil New York. E eu convido vocês a compartilharem, a divulgarem em suas redes sociais, nossos links, para que a nossa audiência se torne cada vez maior, falando da literatura brasileira. E, especialmente, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Alencar Family Foundation, uma entidade sem fins lucrativos e filantrópica que promove saúde, cultura e meio ambiente. Para conhecer mais sobre a entidade e se envolver, visite o site que está aqui na tela, www.affbetehgood.org. E, mais uma vez, é importante lembrar e agradecer o apoio institucional do Consulado Geral do Brasil em Nova York, que estará nos recebendo presencialmente nos próximos dias 25, 26 e 27, para mais 3 dias de Focus Brasil, dessa vez com os painéis presenciais, os escritores presentes, conversando com seus leitores, a Book Fair, uma feira de livros sensacional que teremos, a entrega de prêmios dos destaques literários da Academia Internacional de Literatura Brasileira, vários lançamentos de livros, teremos também a presença de autores de infanto-juvenis, com crianças presentes também. Então, vai ser uma festa literária complementando esses painéis todos que nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver nestes dias, os painéis virtuais. Muito bem, e vamos dar a sequência, então, a esse próximo segmento de depoimentos dos membros da academia, o grupo 6. E a primeira pessoa que eu vou chamar é a Mônica Henriques. Olá, Mônica. Olha o microfone. Boa tarde, Nerente. Olá, tudo Mônica. Bem? Tudo bem, Como Mônica? vai? Tudo jóia. Eu vou te falar um pouquinho da sua biografia e depois passo a bola para você. Mônica Henriques é escritora de ficção e advogada, publicou 3 contos em e-book, Anaxágoras Xerxes, Gato, Filósofo e Guerreiro, Julieta e Shakespeare, Um Plano Perfeito, O Renascer na Pandemia. Participou das antologias Pélagos, Contos do Mar, com o conto Carpe Noctem, 23 Formas de Morrer, com o conto A Dama de Negro do Chiado e outros. Teve o conto A Livraria Mágica da Rua do Ouvidor, selecionado no prêmio Cataratas de Contos e Poesias em 2019. Parabéns, Mônica. Fique à vontade, o espaço é seu. Muito obrigada. Eu moro no Rio de Janeiro, escritora desde 2019, né? Já escrevo há muito tempo, mas comecei a publicar em 2019. Preparei um PowerPoint para poder melhor, né, visualizar a minha obra. Vamos lá, pode passar. Contos em e-book, eu publiquei no Kindle Amazon alguns e-books. Pode passar, Andréia. Julieta e Shakespeare foi um dos primeiros, em 2019. Julieta, inconformada com o desfecho que sua vida terá, encontra-se com Shakespeare, na tentativa de convencê-lo a alterar o rumo da história. É uma adaptação da obra Romeu e Julieta, né? Pode passar, Andréia. Anaxágoras Xerxes, o protagonista nos conta um pouco de sua história e de como duelou com um gato bom de briga. A história de um gatinho. Pode passar, Andréia, por favor. O Renascer na Pandemia, eu escrevi, né, no início da pandemia, né? Em um cenário de pandemia, entre dúvidas e conflitos existenciais, o protagonista é levado a viajar ao interior de si mesmo, enquanto observa o cotidiano do Rio de Janeiro. Por favor, Andréia.
O vírus e o que orbita ao seu redor, também escrevi durante a pandemia, no início, né? A protagonista nos leva a viajar por sensações, visagens, a mergulhar em seu âmago, nos revelando como a pandemia afetou a sua vida e as práticas adotadas para a sobrevivência. Estamos nisso até hoje, né? Participação nas antologias. Pode passar. Né? A Carpe Nocte foi o conto que eu participei de Pélagos. Uma tempestade no mar revela ao protagonista o sentido da vida. Um encontro com um ser mitológico faz ver que há sempre uma oportunidade de se fazer a vida diferente. Próximo. Ainda de Negro do Chiado. Na Lisboa de 1830, o protagonista relata uma experiência extrasensorial vivenciada em sua infância e complementada em sua maturidade. Tem livro à venda no Kindle Amazon, versão digital. Por favor. Esse aí também, Parem as Máquinas. Eu participei com o microconto Alma Mater. Astronautas retornam à Terra em período pós-pandemia e precisam reconstruir o planeta. Vou passar, por favor. Esse também é do Prêmio Off Flip 2021, um microconto, Tempos Hipocôndricos. Sinopse. Um hipocondríaco, apesar de adotar todos os cuidados possíveis, se surpreende com algo inesperado no ambiente asséptico em que trabalha. Muito difícil escrever microconto, gente. Aí, na revista Mistério Retrô, eu participei com Assassinato no Sarau. No Rio de Janeiro de 1914, um crime é cometido durante a apresentação de Chiquinha Gonzaga. Uma jovem advogada investiga e nos surpreende com a revelação do assassino. Próximo. Esse aí eu fiquei bem selecionada na Livraria Mágica da Rua do Ouvidor, é o nome do meu conto. Atraída por um panfleto, Olivia visita uma livraria, sendo ciceroneada por dois ilustres personagens. Lá dentro, viaja por lugares extraordinários. Pode passar, por favor. E, finalmente, né, meu primeiro romance foi lançado esse ano, O Julgamento, pela editora Caravana. Sinopse. O protagonista, após ser indiciado por crimes praticados contra mulheres, vê a sua vida entrar em declínio. Uma sucessão de fatos extraordinários o faz questionar sua sanidade. Será ele o assassino? O livro está à venda no site da editora Caravana, tá? Quem tiver interesse pode entrar no site. Novidades para o próximo ano. Pode passar, Andréia, por favor. Primeiro semestre de 2023, publicação de um novo romance, né? Agora é ficção científica, jovem adulto. E uma publicação de uma coletânea de contos, né? Contos inéditos. Pode passar, Andréia. Pode passar. Aí o meu Instagram. Obrigada, Fox Brasil New York, pela oportunidade de participar do 4º Encontro Mundial de Literatura Brasileira. Gratidão aos meus leitores, que eu possa trazer novas e envolventes histórias. Muito obrigada a todos pela audiência. Muito obrigada ao Fox Brasil, Nereide. Uma delícia estar com vocês. Obrigada, Mônica. Obrigada. Você sintetizou bem o seu trabalho e parabéns. É claro que você vai fazer uma coletânea de contos. Com tantos contos que você já escreveu para as antologias, já dá para fazer um novo livro de contos. Parabéns. Obrigada. Agora, então, nós vamos chamar o Francinaldo Ramos Lacerda. Olá, Francinaldo. Olá. Francinaldo Lacerda é professor formado em letras e autor de 2 livros, 50 Minutos, um romance, e A Seita, a suspense policial. No momento, organiza a produção de uma história em quadrinhos baseada em lendas locais, assim como pretende dar continuação ao livro A Seita, que será uma trilogia. Participou da antologia O Mal Nunca Morre. Tem uma fanpage no Facebook, escritor Naldo Lacerda, onde divulga suas crônicas. Parabéns, estou muito curiosa por sua apresentação. Francinaldo, fique à vontade e conte para a gente aí seu caminho literário. Certo. A priori, eu digo que eu me sinto diminuto perto de vocês pelo caminho que vocês já trilharam, né? Digamos que eu estou nos meus primeiros passos ainda. E, apesar disso, tenho 2 livros físicos lançados. Só que a minha história começa muito antes. Desde quando eu tinha 7, 8 anos, eu comecei a ter o gosto pela leitura. Nereide,
É importante destacar que todo projeto literário sempre começa com uma leitura. E a minha leitura começou com leituras infantis, lendo contos, crônicas. Meu primeiro livro que eu li foi Feijão e o Sonho, de Origens Lessa. Depois eu passei a ler Machado de Assis, Clarice Lispector, e a partir daí surgiu o hábito da escrita. Então, eu passei a escrever poesias, contos, só que tudo ficava engavetado. Eu tinha medo de que as pessoas pudessem não gostar dos meus escritos. Então, há 20 a 30 anos da minha existência, os meus escritos ficaram escondidos. Para ter uma ideia, meu primeiro livro foi lançado em 2017, quando eu completei 38 anos, sendo que eu escrevo desde os 8 anos. Então, eu sinto muito isso, porque esse medo acabou me criando uma recusa em mim, né? Um estereótipo, um complexo de inferioridade. Eu me achava inferior. Mas que bom que eu criei coragem e publiquei o meu primeiro livro. São livros em caráter independente. Mas é dessa forma que a gente vai contribuindo para uma literatura local, nacional e mundial. O meu primeiro livro, 50 Minutos, é um romance juvenil que fala da adolescência, do tempo de escola, relação professor-aluno, a primeira paixão, todos esses fatores que envolvem a adolescência, eu coloquei em uma narrativa. O meu segundo livro foi lançado em 2018, o Suspense Policial, está disponível na Amazon. O nome dele é Aceita, fala da homofobia. Esse livro nasceu a partir de um noticiário que eu assisti e me deixou impactado. O noticiário era sobre um travesti que foi brutalmente assassinado e teve essas cenas divulgadas pelos malfeitores. Foi um caso que teve grande repercussão nacional e, a partir daí, eu tive a ideia de fazer uma literatura de intervenção, não mais pela estética, mas pela crítica. Então, eu criei uma narrativa em prol criticando a homofobia, em prol da homoafetividade. Esse livro é uma trilogia, um suspense policial. O segundo dele, a segunda série, se tudo der certo, será lançado esse ano, em dezembro, com uma outra temática. Certo. E me conta sobre essa história em quadrinhos também. Pois bem, também está engavetado. É porque eu peguei uma lenda local. Eu costumo dizer para os meus alunos que em todas as regiões existem lendas, só que umas sobrepõem às outras, por uma série de fatores. Então, eu comecei a encabeçar uma ideia de divulgar as lendas locais. Eu sou da cidade de Cametá, do Pará, região norte, e aqui as lendas são muito ricas, muito diversificadas. Então, eu peguei uma lenda que chamam de fogo do mar, que é um fogo que aparece, uma chama que aparece sobre um rio, sobre o rio, e assustar as pessoas na década de 70 e 80. Lógico que existe uma razão científica para essa chama aparecer, razões físico-químicas que faz essa chama surgir. Mas o morador local, ele cria uma mitologia em torno disso. E, a partir disso, vai passando de geração para geração. Então, essa HQ, essa história em quadrinhos, vai reproduzir essa lenda, mas de uma forma um pouco diferente da lenda. Vai ser um foco mais de terror.
Interessante, muito bom. Olha, você está abrindo novos caminhos para a sua literatura, né? A história em quadrinhos sempre é bem divertido, inclusive é um jeito diferente de escrever, os diálogos, etc. Então, muito interessante. Então, eu fico feliz em... Fala. E, Nereide, e assim, como eu sou professor de português, Uhum. a nossa meta é estimular a leitura. Então, tudo isso me dá embasamento para seguir nesse caminho literário. Exatamente. E ainda bem que você conseguiu ultrapassar seus medos, suas dificuldades e pessoais, não é? E trazer que é importante acreditar em si mesmo quando a gente escreve. E isso, parabéns. Eu agradeço bastante de você estar aqui com a gente e siga em frente, Certo. não desiste, tá bom? Obrigado. Obrigada. Agora nós vamos conhecer o trabalho da Luciana Oliveira, diretamente de Londres. Eu não sei se ela está em Londres, mas está no Reino Unido. Luciana Oliveira, tudo bem? Olá, seu microfone. Aê. Sim, eu moro em Londres há 26 anos. Nós estamos de férias de verão, então a gente está no Brasil com a minha filha para ver a família, mas estamos muito felizes de estar aqui representando os escritores do Reino Unido. Ótimo, Luciana, maravilha. Eu vou ler a sua breve biografia aqui preparada. Se tiver algo para complementar, você fique à vontade para comentar. Luciana Sim. Oliveira é escritora, palestrante, contadora, empresária, mentora empresarial, original de Brasília, residente em Londres. O dom nato de comunicador é usado como catalisador em todas as suas manifestações e a mais recente é de escritora. Seus livros são infantis, alinhados ao seu propósito de amiga solidária da Caring Friends Around the World, ONG que Luciana fundou para projetos de prevenção de depressão. Que maravilha! Conte tudo para a gente aí, fique à vontade. Ai, Francinaldo, olha, eu me relacionei muito às coisas que você falou, e eu sou um pouco que nem você, escrevia, mas não tinha coragem de colocar no papel, ou melhor, de mostrar para as pessoas. E aí um colega nosso, escritor também, o Sandro Vita, em 2017, teve essa divisão de águas comigo, que ele falou assim: Lu, não tem escrever certo, escrever errado. Escreve, sempre vai ter alguém que vai gostar da sua leitura, sempre vai ter alguém que vai se identificar com você, então não fica com medo. Aí eu soltei meu bracinho, minhas mãozinhas em 2017, fiz várias coletâneas com outras pessoas, e aí a partir de 2019 lancei uma série que é dos Amigos Solidários, né? Que é essa série aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, é uma série, por enquanto tem 3 e tem 2 saindo do forninho, que é o seguinte, gente, esses personagens, né? Tem 3 personagens, que são os fixos, essas 3 ovelhinhas, são os amigos solidários, e aí elas vão pelo mundo aí ajudando as pessoas. E o mais interessante dos livros é que todos os personagens dos livros são de história verídica, baseado em história verídica, e as pessoas que participaram dos projetos, elas escolheram os animais que elas são, os personagens que elas são. Então, essa primeira história é uma história de uma das ovelhinhas, uma amiga solidária que tinha um problema de saúde, e em Londres nós fizemos uma campanha para juntar dinheiro para a operação dela. Então, essa aqui é da primeira história. A segunda história é sobre uma pessoa que teve que adotar uma criança porque a mãe morreu. E aí, coincidentemente não, no caso, elas resolveram escolher esses bichinhos aí, que ficou uma história muito interessante, porque é o seguinte, a galinha adotou a vaquinha. Então, a gente fala do dom de cuidar e da diversidade. Então, você imagina qual a dificuldade que uma galinha tem de cuidar de uma vaquinha de uma amiga, né?
E o terceiro também é de uma pessoa muito querida, uma terapeuta que tem em Londres, que se chama Clarice Bomba. E é sobre o dedo mágico dela, porque a gente fez um evento que aconteceu em 5 países de prevenção de suicídio e depressão. Nós conseguimos juntar 800 pessoas em 5 cidades diferentes durante um mês para a gente falar de ações de prevenção. Então, os livros eu resolvi fazer para que eu conseguisse juntar fundos para a gente ter ações de prevenção e depressão e suicídio. Eu sou socorrista de saúde mental também, no meu trabalho voluntário. Então, assim, os livros, em vez de eu pedir para uma pessoa, por favor, me dá 50 libras, aí nós vendemos os livros. A produção é independente, né? É o selo da própria ONG, que é a ONG em inglês chamada Caring Friends Around the World, e em português, Amigos Solidários no Mundo. Então, a gente está sempre buscando histórias interessantes para a gente fazer o livro. O próximo se chama Apura, a Resiliência da Amazônia, que é sobre uma mulher que tinha muita resistência. Ela era filha de uma família de 49 filhos e ela era a caçula. E ela é a que reverteu a família para conseguir juntar a família e sair da miséria na Amazônia. Então, é muito gratificante cada projeto que a gente faz, porque envolve as pessoas, a comunidade, envolve as famílias. Então, por exemplo, na foto de trás do livro, tem a foto da personagem que a história foi baseada. Então, aqui, ó, a Clarice Bomba também, cadê Jesus? Aqui, ó, tem a foto do evento que a gente fez, né? Então, é um projeto que a gente costuma falar retroalimentar. O que acontece? Você cria um projeto que ele se alimenta, ele alimenta a comunidade, ele envolve as pessoas e ele traz um resultado positivo no sentido de resolver as questões de prevenção de depressão e suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os números que nós temos antes da pandemia já é um número que eles esperavam ter em 2050. E a gente já tem isso. Então, infelizmente, é uma situação que precisa ter atenção. E todos nós somos agentes de prevenção de depressão e suicídio. Só por conversar, ter amigos, socializar, dividir histórias, isso já é uma ação de prevenção. Obrigada. Perfeito, nossa, Luciana, importante a sua ação, as suas publicações, e é fundamental esse trabalho que você está fazendo, porque realmente a gente está vivendo um tempo muito difícil, né, em relação aos relacionamentos, aos comportamentos e às dificuldades pessoais das pessoas, tanto com a pandemia e com outros fatores que estão ocorrendo aí pelo mundo. Luciana, parabéns, adorei conhecer a sua obra e fique aí que no final todos vão voltar para a gente fazer um encerramento divertido, tá bom, Luciana? Muito obrigada. Obrigada. Agora eu vou chamar a Mônica Papisco. Olá, Mônica. Olá, Nereide, é um prazer imenso estar aqui. Olá, Focus Brasil, todo mundo. Obrigada imenso assim, pelo convite. Obrigada, Mônica. Você aí, diretamente de Israel. Que horas são aí? Olha, tarde. Bem tarde, eu acredito que sim, porque aqui nos Estados Unidos nós estamos... ainda no período da tarde, né? Então você deve estar bem tarde. Já é tarde da noite. Tá bom. Eu vou ler sua biografia, breve biografia, se precisar, complemente, e depois eu passo a palavra a você. Mônica Papisco é formada em comunicação visual, participou de vários cursos na área de ilustração e cultura no Brasil e Inglaterra. Autora de aproximadamente 60 títulos infantis e juvenis como escritora e principalmente como ilustradora. Ilustra também para salões e concursos de ilustração mundo afora, faz grafite e ilustra para a mídia cultural e atualmente mora em Israel. Fique à vontade, querida Mônica, e a palavra é sua.
Ai, muito obrigada. Então, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, que né, cada um numa parte do mundo. É uma alegria estar aqui, somente falar do meu trabalho, né, mostrar um pouco dos livros, das ilustrações, porque a ilustração é contar a história que o escritor conta por palavras, nós contamos através das imagens. Isso, para mim, é maravilhoso, né? Trabalhar o traço, trabalhar a cor, trabalhar a textura, e contar todas essas histórias, colocar todos os sentimentos, as sensações, os movimentos, o ambiente, né? Toda a realidade da história, colocar através da imagem, através da cor. Eu acho isso maravilhoso, eu acho o cor uma coisa muito mágica, assim, né? E eu adoro, enquanto eu estou fazendo, eu mesmo me surpreendo, eu me divirto muito fazendo ilustração. Eu trabalho com ilustração já faz uns 30 anos, é tempo para chuchu, e é uma delícia, assim. Se alguém perguntar se eu quero fazer alguma outra coisa, eu vou falar que não, porque a ilustração realmente, para mim, é uma arte completa. Porque, como a Nereide falou, né, a ilustração entra em várias áreas culturais, eu trabalho basicamente com cultura, então eu consigo ilustrar para o teatro, para a dança, para salões, para eventos culturais, contação de histórias, então, música, né? Eu faço capa de disco também, que eu adoro, então são muitas leituras que se faz através da ilustração. Então, eu vou mostrar alguns livros para vocês, algumas capas que eu separei, nem sei se são as últimas, né? Tá aqui, Vida de Imigrante Não é Fácil, então os livros ainda estão todos amontoados em cima do outro. Então, esse é um livro que eu fiz para uma editora lá do Mato Grosso, em parceria com a minha editora, né, do Brasil, que é a Papa Bissau, junto da Pinrolé. Então, é uma história linda. E eu trabalho com vários materiais. Então, aqui eu trabalhei com tecido, pintura em acrílico, e eu vou diversificando, assim, eu gosto muito de trabalhar textura. Olhem esse aqui, por exemplo. Esse aqui é do Marion Cruz, ele é um escritor do Rio Grande do Sul. Então, eu fiz todo o trabalho em tinta acrílica. Eu gosto de trabalhar com tinta, com material, papel, colagem, tecido, né? Misturar as texturas. Eu gosto de sentir o cheiro das tintas, gosto muito disso, né? Sentir a textura mesmo do papel, pegar os pincéis. Eu acho que isso traz uma energia e uma magia a mais para a ilustração e depois para a história, porque o leitor ele não vai ter uma simples leitura, ele vai ler, reler, criar, recriar, e muitas vezes entrar em contato com a gente. Eu adoro quando o leitor entra em contato comigo e me conta como que foi a leitura dele, qual foi a sensação, né? Se ele gostou, se ele de repente não gostou, a gente nunca sabe, né? Este livro aqui também, A Escolha de Camila, de uma escritora, Jacira Fagundes, lá do Rio Grande do Sul, um infantil. Então, aqui o chão, aqui assim, é todo colagem, aqui também é colagem, e o resto é acrílico. Então, nós temos uma diversificação, né, bem grande aí de materiais. Olha que delícia este aqui, o Papo do Sapo. Toda a folhagem é corda, é feita de corda de sisal pintada, e aí eu misturo também com a tinta acrílica. Essa aqui é da Vera Hoffman, do Brasil também. Então, são muitas. Cada livro é uma realidade, cada livro é uma brincadeira, né? Eu entro realmente no mundo da história. Então, eu faço um livro de cada vez, eu gosto muito disso. Este aqui é o nosso último lançamento, que é De Onde Vem... Não, De Quem é a Casa, né? Da Rosane Castro. Então, aqui, vocês terem ideia, eu trabalho com papel... esqueci o nome do papel. É um papel bem molinho que tem, né? Então, eu pinto, ainda vou lembrar o nome do papel. Papel crepom. Eu pinto em cima, depois eu corto, colo, monto. Aqui também é acrílico, as arvorezinhas também todas são de papel crepom pintado e colado. Então, assim, com essa brincadeira de montagem, né, nós conseguimos uma textura bem bacana, bem divertida, e eu quero que os meus leitores se divirtam, eu quero que o meu autor se divirta, né? Eu gosto muito, eu guardo no coração
cada escritor, né, cada autor do texto, porque nós juntamos, né, as nossas vontades de passar a história para frente. E tem só contado um dos nossos livros, né, com a Underline, que é da Betty Rosen, super querida também, do gato que é gato empina o rabo, né? Também trabalhei com tinta acrílica, com outros materiais. Então é isso, pessoal. Cada livro é uma realidade, é uma brincadeira. E que bom que nós podemos trabalhar, nos divertir e nos comunicarmos com o nosso público da melhor forma possível, né? E melhor ainda é aqui, né? Tá aqui pela Underline, pela Focus, falando com todo mundo. Fantástico. É isso mesmo, Mônica, e muito interessante essa explicação sua sobre ilustração, porque é uma área importantíssima na literatura infanto-juvenil e que, às vezes, as pessoas não comentam tanto, e fica, não é? E é importantíssimo você mostrar esse tipo de trabalho diversificado, tão cuidadoso e não digital. Você faz primeiro uma montagem, uma colagem, você desenha na mão, né? E aí isso dá um outro resultado, porque hoje em dia fica até muito fácil usar alguma técnica digital, só desenho digitais, sem muita... na mão, né? Uma coisa de trabalho manual. Mas valeu, Mônica, muito obrigada pela presença e parabéns, e se cuide aí, fique sempre em contato com a gente, nós queremos muito sempre ouvir você. Tá bom, Mônica? Com certeza. Obrigada, Nereide, obrigada a todo mundo. Obrigada. Então, agora nós vamos chamar uma mensagem do nosso patrocinador. Be the Good, Alencar Family Foundation, fazendo o bem e a diferença na comunidade. Patrocinadora do Focus Brasil New York. Isso aí, muito bom. E agora, seguindo, eu vou chamar o Nathan Valentim, professor Nathan Valentim. Olá, Nathan. Olá, Nereide, tudo bem? Tudo ótimo. Vou ler a sua biografia antes de você começar. Nathan Valentim possui diplomação em Teologia, Gestão em Segurança Pública, pós-graduado em Gestão Pública Contemporânea e é graduando nos cursos de Letras e suas literaturas também. Leciona nas escolas da rede municipal e estadual. Produziu um bom arcabouço literário, tendo sido contemplado com menção honrosa na Academia Itaperunense de Letras, por sua participação na antologia da UFF. O que seria o UFF, Nathan, só para deixar claro? O UFF é a sigla que significa Universidade Federal Fluminense. Pronto, ótimo, obrigada. E agora a palavra é sua. Fique à vontade para nos contar sobre o seu percurso literário. Muito bom. Complementando a fala da Nereida, veja só, esse curso de graduação em letras pela UF, ele já está concluído, certo? E eu exerço a profissão de professor já tem um bom tempo aqui no estado de Minas Gerais. Mas também é válido lembrar o seguinte, que eu exerço o magistério mais de forma voluntária do que remuneratória. O que seria isso? Eu participo de diversos programas sociais sem fins lucrativos, que, por sua vez, não beneficia financeiramente seus voluntários. Claro que isso é algo assim que nós devemos fazer, porque lá na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, tem uma política. E a política é o seguinte, que todo graduando, ao se formar, por ter sido formado numa universidade pública, ele deve, digamos, retribuir à sociedade de uma forma, ou seja, através de um trabalho social e etc. Por isso que eu venho desempenhando não somente esse trabalho no campo literário, com a publicação de livros, poesias, crônicas, contos, mas também percebo que é muito importante
não somente o professor ou o magistério, mas todo e qualquer profissional que se engaje, seja engajado na luta social, até mesmo para diminuir as desigualdades sociais que nós temos, principalmente no Brasil, como no mundo afora. Em diversos países aqui da América Latina, vemos pessoas. Natan, está sem som? Está sem som? Tá com som? Agora voltou. Tá Perdão. ótimo. A literatura, ela é importante, certo? Porque é através da literatura que nós vamos conseguir navegar pela história. É através da literatura que nós vamos conseguir, por exemplo, conteúdos riquíssimos, como na área de exatas, e não somente na área de humanas. A história da matemática, ela caminha-se pela literatura. A história das ciências exatas, das ciências biológicas, elas são oriundas da literatura. Então, a literatura, ela é uma ferramenta importantíssima para os dias de hoje, desde o período da oraritura, com as obras de Homero, correto? Para corroborar isso e caminhar um pouco mais à frente, devido ao tempo que é curtíssimo, eu gostaria de dizer uma outra questão. Se formos observar, por exemplo, a obra de Fernando Pessoa, o que nós iremos notar numa poesia em específica? Ele vai dizer o seguinte, que o poeta, ele é um fingidor. Fernando Pessoa nos dirá que o poeta, ele é um fingidor. Trazendo isso para a nossa realidade, eu complemento a fala do nosso poeta brasileiro, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, o poeta não é somente um fingidor, mas o poeta, ele também é um sofredor. Por qual motivo eu gostaria de destacar isso? Aproveitando a audiência, aproveitando o prestígio dessa organização, que é a Focus, que é a Academia Internacional de Literatura Brasileira, com diversas pessoas que aqui fazem parte, pessoas de prestígio literário, intelectual, eu gostaria de frisar que o poeta, hoje, na realidade do Brasil, ele é um sofredor. Nós não temos políticas públicas que contemplam obras que acabam dando um auxílio aos escritores iniciantes. Eu mesmo tenho diversas obras que eu não consegui publicar por questões financeiras. Isso é uma questão que é uma questão de falta de políticas públicas centralizadas na área da literatura. Porque sabemos bem que há diversos interesses por detrás da negligência de adotar-se políticas públicas, não digo somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu gostaria de recomendar duas obras fenomenais, porque o tempo já está acabando, que é a obra de George Orwell. Eu gostaria de recomendar A Revolução dos Bichos, que é uma obra fenomenal, que vai nos mostrar um controle social por um pequeno grupo minoritário que está no poder, que é o grupo dos porcos. Para quem leu essa história, concordará que ela é fenomenal. Uma outra indicação que eu gostaria de expor é a obra de 1984, que vai seguir nessa mesma linha de mostrar que qualquer governo totalitário, seja ele de direita, de esquerda, de centro, de extrema, ele poderá sim ser nocivo para a população. Não somente para a literatura, porque se formos observar na Alemanha nazista, por exemplo, queimava-se diversos livros de literatura, então muitas obras foram perdidas. Então, governos totalitários, eles infelizmente causam isso. E para terminar a fala, eu gostaria de complementar que eu estou empenhado nas causas sociais, mas também, ainda assim, nas causas literárias. Antes das causas sociais, eu gosto muito das causas literárias. De escrever uma poesia, uma crônica, um soneto, publicar, participar de antologias, mas, volto a refrisar, precisa-se de uma política pública que ajude os novos escritores aqui no Brasil. Muito bem, Natan, você deixou seu recado, usou o seu espaço e
Agradecemos a sua presença aqui e continue lutando pela igualdade e liberdade, né? Obrigada. Muito obrigado. Agora eu chamo Nelson Malzone, ele nos enviou um vídeo, mas antes de iniciarmos o vídeo que ele mandou, eu vou ler a sua biografia. Nelson Malzone é escritor, jurista, teólogo, filósofo e psicanalista, bacharel em Direito, Teologia e Filosofia, graduando em Ciências Contábeis e Gestão Pública, pós-graduado em 12 diferentes cursos, mestrando em Educação e doutor em Teologia. Autor de 32 livros, dentre eles Manual de Direito Médico, Crimes Ambientais e Ética e Justiça, Princípios Elementares do Direito. Tem mais de 2.500 poemas registrados e é membro da Associação Ibero-Americana de Direito Privado. Agora assistiremos o vídeo que ele nos enviou. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo que todos tenham um excelente dia na companhia de diversos autores, falando sobre diversas obras, publicações, poemas, obras de arte. Tudo isso é cultura. Nós precisamos cada vez mais consumir essa boa cultura, cultura que eleva o espírito, cultura que nos faz bem, cultura que nos torna seres humanos melhores. Meu nome é Nelson Malzone, sou escritor da cidade de Sorocaba, São Paulo. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês algumas das nossas obras, dos nossos trabalhos. Hoje eu estou com 39 anos, eu sou escritor desde os meus 12 anos de idade e eu tenho no momento 35 livros publicados. São 7 livros jurídicos e o restante de variedades. Mas eu tenho um gosto peculiar por poesias e eu escrevo poemas desde os meus 9, 10 anos de idade. Eu aprendi com a minha irmã, que era uma poeta. Eu tenho aqui, os meus primeiros livros foram sobre poesias. Eu escrevi os meus primeiros 8 livros, um compêndio de algumas poesias que eu havia escrito. Eu escrevi mais de 2.500 poemas, né? E depois que eu escrevi esses 8 primeiros livros, eu condensei e fiz uma antologia. As melhores poesias destes 8 primeiros livros eu trago aqui neste livro, Antologia Poética. E aqui nós temos alguns poemas que foram os preferidos do meu núcleo, das minhas comunidades em que eu participei e que de alguma forma conheceram esse nosso trabalho, tá? Então aqui nós encontramos os meus poemas, os meus principais poemas, vamos dizer assim, dessa minha primeira fase, né? Principalmente na adolescência, tantos poemas que eu escrevia na época, cheguei a escrever mais de 20 por dia, e alguns poemas têm mais de 50 páginas. Tenho também um livro que eu escrevi porque eu amo poesia, e eu amo poesia de diversos poetas, diversos escritores ao redor do mundo. Então eu fiz também um compêndio das melhores poesias dos melhores poetas. Eu tenho os meus poetas preferidos, e eu fiz esse livro em 7 volumes, tá? Pensando na leitura facilitada para as pessoas, eu fiz esse livro com 100 páginas cada volume. Todos os livros têm 100 páginas. Então são 7 volumes para gostar de poemas. E aqui eu trago os meus poetas preferidos ao redor de todo o mundo. Tem poetas franceses, portugueses, chilenos, americanos, ingleses, italianos, brasileiros, né? Argentinos. Então aqui tem poetas de todo o mundo. E aqui eu tenho os meus poetas preferidos e as minhas principais poesias. As poesias que eu mais amo desses poetas, tá? É para ajudar as pessoas a conhecer a obra-prima que é a poesia. Tenho também aqui um livro, porque eu gosto muito de ler. Eu já li mais de 3.000 livros na minha vida. Teve uma época que eu fazia faculdade de Direito. Hoje eu estou em minha 5ª graduação. São curso de mestrado, estou fazendo mestrado em Educação. Eu fiz 12 pós-graduações e ao todo 5 graduações. E eu li muito, até chegar nesse patamar, né? Até chegar aqui eu li muito. Então são mais de 3.000 livros lidos. Então eu fiz o meu ranking determinada vez dos meus 500 livros preferidos. E pensando num livro para incentivar a leitura, criamos esse livro, Para Gostar de Ler.
um tributo à leitura e 350 livros essenciais. Tem os livros que nós gostamos e tem aqueles que nós julgamos essenciais. E aqui nós temos 350 livros essenciais para todo bom leitor. Nós fazemos essa análise, trazemos esses livros para incentivar a leitura, principalmente para os nossos jovens. Eu sou uma pessoa que gosta muito de história também, e eu sei que a história é feita de discursos que levam as pessoas às ações. Então aqui eu tenho um livro também que eu fiz, que é um compêndio, é o primeiro volume porque eu estou escrevendo o segundo, Grandes Discursos da História. E aqui nós trazemos alguns desses grandes homens e mulheres que elevaram o espírito humano através das suas palavras, pessoas de oratória reconhecida. E aqui eles fizeram um trabalho primoroso através dos seus discursos, das suas falas, das suas palavras, e repartiram isso com o mundo, e fizeram revoluções através das suas palavras. E eu trago aqui os principais discursos, aqueles que eu mais gostei dos principais oradores da história. Tenho também aqui, eu sou saudosista, sou nostálgico por natureza, e eu cresci nos anos 80, eu sou de 1982, e eu sei que aquela época era diferente da época de hoje. Muitas pessoas, até mesmo de outras gerações e de outras décadas, consideram com muito ânimo os anos 80. Então aqui eu escrevi um livro sobre os anos 80, tá? São lembranças de outra época, lembranças de um tempo que passou, tá? Não apenas dos anos 80, mas principalmente o foco está nos anos 80. Aqui nós trazemos quais eram os costumes da época, as coisas da época, as roupas, os objetos, os equipamentos, as histórias, os momentos, os passatempos que nos alegraram naquela época tão saudosa. Tenho aqui também um livro, eu sou uma pessoa que gosta de fazer rankings, listas sobre tudo, né? Então eu tenho listas sobre todas as coisas que me animaram nessa jornada do conhecimento. Então eu fiz aqui também um compêndio, o livro das listas, onde eu coloco o meu ranking para diversas questões da história e desse mundo. Tenho aqui também um livro que eu fiz, eu sou teólogo, né? Tenho teologia, eu fiz curso de teologia, doutorado em teologia e também sou pastor. E eu tenho aqui o livro Fundamentos da Revelação de Deus. Nós aqui estamos analisando sobre o ser divino que é Deus. Nós estamos tentando estudar os fundamentos da sua revelação, através da fé, através das questões físicas. Então, nós estamos nos propondo aqui a trazer a existência de Deus através desse livro, a provar a existência de Deus através da sua revelação. Temos aqui também, não poderia faltar, um livro infantil, O Urso Bonzinho. É uma história infanto-juvenil. Muitas crianças já leram, gostaram, e esse livro nós fizemos para adentrar nesse mercado de livros infantis. Já existe uma série de livros na sequência que nós estamos escrevendo também nessa temática. Temos aqui também um livro chamado Sermões Reunidos. Eu tenho pregado em diversas igrejas, eu sou adventista há 28 anos, e eu tenho pregado em diversas igrejas, foram mais de 50 sermões, mais de 20 igrejas até aqui, e alguns desses sermões encontram-se neste volume, tá? Sermões Reunidos, são sermões que nós mesmos escrevemos e levamos até as igrejas. São 3 volumes até o momento, este é o primeiro volume. Temos aqui também uma autobiografia que eu escrevi com 38 anos de idade. Por conta do coronavírus, perdi muitos amigos e me senti compelido a escrever esta biografia e compartilhar com os amigos. Todos os sonhos do mundo, memórias do autor e da sua família. Aqui nós escavamos a história, nós estudamos a genealogia e nós trazemos ao conhecimento público uma história de pelo menos 400 anos de uma família que sai da Itália e vem para o Brasil. De uma família que se desdobra em tantas outras famílias, mais de 18 famílias, e hoje eu sou descendente dessa luta, dessa história. E aqui eu coloco um pouco a história deles na Itália, coloco um pouco a história deles no Brasil, e depois eu vou para a minha própria história pessoal, as privações e as superações da minha própria vida.
Por fim, eu tenho alguns livros jurídicos que eu gostaria de compartilhar com os amigos, acreditando que esse é o momento principal em que eu estou vivendo como jurista. São muitos livros que estão sendo pedidos por universidades, professores e reitores de diversas universidades do Brasil têm entrado em contato conosco por conta dessas obras, e aqui eu trago alguns para o conhecimento de vocês. Improbidade administrativa, já comentários da nova lei, tá? A lei que surgiu no final do ano passado, né? A lei 14.230 de 2021. Nós sabemos que desde os anos 90 nós tínhamos a lei de improbidade administrativa, mas muitas coisas mudaram desde lá, não é verdade? Desde o Collor até aqui, nós tivemos muitas questões políticas, muitas questões administrativas, muitas questões que este livro trata, tá? Então, este livro aqui, ele aborda as mudanças que nós tivemos na lei nesses 30 anos da existência da lei de improbidade administrativa, já com as mudanças e com a revisão legal do ano passado. Aqui também nós nos propusemos a falar um pouco sobre compliance. Este livro eu escrevi em coautoria com meus sócios do escritório. Este livro aborda as questões de transparência, lei anticorrupção, auditoria, a importância de nós termos atitudes honestas dentro da empresa e dentro da gestão pública. Nós temos aqui também o Manual de Direito Médico. Esta é a segunda edição. A primeira edição esgotou no Brasil todo. Nós fomos convidados para participar de congressos, de eventos. Direito Médico, Manual de Direito Médico. A segunda edição propõe abordar a questão do Covid, tá? Então, Manual de Direito Médico, responsabilidade civil e as implicações da pandemia da Covid-19, tá? Então, aqui nós estamos atualizando o livro, nós retiramos algumas páginas, porque a primeira edição contava com 868 páginas, e esta edição já tem 600 e poucas. Nós temos aqui, um terço final do livro, modelos de petições, tá? Nós temos modelos de requerimentos de petições que servem tanto para o cidadão, no contexto de direito à saúde, como servem para profissionais médicos e advogados, no contexto de direito médico. Por fim, queríamos compartilhar com os amigos o livro Crimes Ambientais. Nós sabemos que o mundo está passando por essa luta, né, com relação às questões ambientais. E aqui nós temos o livro Crimes Ambientais, abordando toda essa questão, principalmente voltado para o problema brasileiro: biodiversidade e tráfico de animais silvestres, tá? Então é um problema sério que o mundo todo passa e sempre passou. Mas no Brasil nós sabemos que somos o foco por conta do Pantanal, por conta da Amazônia e de tantos outros biomas, né, que nós temos aqui. Então falamos muito sobre isso nesse livro. Esse livro tem sido bastante requisitado, bastante procurado, e o nosso trabalho tem se intensificado com palestras sobre essas questões ambientais. É isso, meus amigos. O que eu quis aqui foi fazer um breve resumo das nossas obras, dos nossos trabalhos, das nossas publicações até esse momento. Foi muito bom estar com vocês. Tenho certeza que esse é apenas o início da nossa conversa e que daqui para frente, com certeza, nós teremos outros momentos juntos. Um grande abraço para todos vocês. E seguindo, nós agora chamamos nossa última participante deste depoimento dos membros da Academia Internacional de Literatura Brasileira, a querida Vânia Nakashi. Adorei esse querida. Obrigada, Nereide. Estou virando uma papinha de, como é que fala? Imobilizado da Focus Brasil. Estou amando. Vânia é professora acadêmica, palestrante, escritora, neuropsicóloga, psicopedagoga e administradora de empresas. Habilita pessoas de forma criativa, sistêmica e humana. Seu trabalho tem como foco direcionar pessoas a despertarem ao máximo seu potencial profissional e pessoal. Seus livros e palestras são experiências destinadas à mudança de atitudes e comportamento. E está em seu 5º livro publicado e muitos por aí. Queremos saber tudo sobre você, Vânia. Vamos lá. Fique à vontade. Beleza. Obrigada. Vamos lá.
assim, a gente ouvir todos esses outros escritores que me precederam é muito legal, sabe? São experiências que a gente tenta, com a nossa experiência, nos tornarmos realmente imortais. Eu lembro de um escritor que ele falava assim que existem 3 tipos de morte, né? Quando você morre de verdade, quando você não faz nenhuma coisa significante, e quando não nunca mais. E eu creio que os escritores, todos que a Focus participa, que a Focus produz, sabe, através de tudo isso, procuram um pouco de imortalidade. E aí vem a nossa responsabilidade enquanto artistas desse mundo literário, da gente poder entender, sabe, da nossa responsabilidade de estar deixando uma mensagem positiva para todo mundo que nos rodeia. Tá? Falando um pouco da minha carreira como escritora, eu creio que a minha mãe me deu muitos exemplos. A minha mãe escrevia o tempo todo. Então, falar, quando você começou a escrever, eu acho que sempre. Eu tinha diários. E com esses diários eu consegui colocar muitas ideias minhas. E até para estudar, conforme o nosso colega acabou de falar, a gente não vive sem ler, a gente não vive sem querer aprender. Então, acho que desde sempre eu escrevi. Tá? Em 2012, eu escrevi um primeiro livro técnico, né? Sou professora de universidade, e esse era de técnicas de vendas. Eu dava aula de gestão e a universidade publicou. Depois publicou um outro que se chamava sobre liderança a pedra angular. Né? Então, a gente fica pensando, o que tem a ver uma pedra angular? Justamente a base para que as pessoas possam entender a importância do verdadeiro líder, que ele é uma base, tá? Mas que ele também segura a construção. Finalmente, eu escrevi um livro que foi realmente best-seller, né? Que foi A Queima dos Sutiãs, uma atitude incendiária no universo feminino, porque eu já fazia palestra para mulheres há 32 anos, onde eu trabalho o desenvolvimento socioeconômico dessas mulheres, para que tivesse a real significância do universo feminino. Então, eu compilei quase que 20 anos de depoimentos de mulheres que estavam ao meu redor enquanto eu fazia palestra pelo Brasil. Então, são histórias muito legais que eu resolvi colocar a minha biografia, a minha história dos meus primeiros 50 anos de vida, tá, neste livro, para compartilhar e ver que nós, pessoas, somos de verdade. Independente de raça, credo, gênero e tudo mais, somos pessoas de verdade. Mas, principalmente, a mulher saber dar valor ao feminino. Esse foi A Queima dos Sutiãs. Depois eu escrevi um livro falando a história de um campeão. Essa história do campeão, que se chama Experiência de Campeão, conta a luta de um campeão que lutou durante 369 dias contra um câncer fatal. E que lutou com muita dignidade. Por que eu escrevi esse livro, saindo totalmente de toda a rota que eu estava fazendo? Porque, primeiro, que esse campeão foi meu falecido marido, que ele teve câncer, infelizmente ele partiu, mas o tanto que eu sentia dificuldade, eu não achava literatura sobre a doença. Então, eu fiz pesquisa em 63 países, creio que eu entendia mais de glioblastoma até do que com outras pessoas, que esse era o nome do câncer dele. E eu publiquei esse livro, e a função desse livro, junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu doei toda essa publicação para eles, justamente porque eles precisam dessa pesquisa. E esse livro, ele dá uma lição de liderança, de solidariedade, de família e de amizade. É muito lindo esse livro, é muito lindo. E o último, que eu estou trabalhando assim, já tem 2 anos que eu estou trabalhando nele, e esse ano vou estar na Feira do Livro de Ribeirão Preto, pela primeira vez, tentando muito tempo entrar na feira para participar, estarei ministrando palestras sobre esse livro, é justamente esse daqui, ó, Passaporte para a Vida. Esse livro, ele conta a história de uma mulher que se tornou mochileira aos 60 anos. E ela viajou o mundo todo de mochila. E, novamente, aqui a gente tira lições, ela dá lições, sabe, de resiliência, de tolerância, sabe, de saber ouvir, de saber falar, porque ela estava morrendo de medo de viajar pelo mundo, e quanto mais ela viajava, mais ela adquiria sabedoria. Ela começa a viagem dela por Munique, na Alemanha, e quando ela chega na Alemanha, ela se vê sem falar a língua do local, falava só inglês, e ela tinha 60 anos e ia ficar num hostel, que só tinha ela no hostel no 4º andar, porque o resto estava tudo em obra. Então, é mais ou menos a história da Theodora Betts. Ela estava em obra, ela estava se reconstruindo. Então, a primeira parada dela em Munique foi justamente para ela saber o que ela tinha de material para conseguir chegar até adiante.
E ela vai conhecendo diversos personagens, tem partes muito engraçadas, sabe? Quando ela quase é assaltada em Veneza depois, quando ela vai para Malta e ela fica num hostel cheio de meninos e ela cozinha para toda essa meninada. Então é um livro assim cheio de aventuras, mas ele te dá o real significado do que é o passaporte para a vida. E aí eu quero deixar uma pergunta assim para nós, escritores, e para você, que eu tenho recebido muito consulta de adolescente, como se tornar um escritor, sabe? É você procurar a sua imortalidade. O escritor ele não tem carteira assinada, sabe? Aqui no Brasil, realmente é difícil da gente publicar. A gente ser um autor independente é caro, mas aí tem o lado da missão também, sabe? Então, os primeiros livros, a gente vai ficar no sufoco e tem aquela expectativa que você vai ficar milionário e tudo mais. Não, nós temos uma missão de passar conhecimento. Nós temos que fazer parcerias assertivas, como essa parceria que nós, escritores, temos com a Focus Brasil, sabe? Essas pessoas que, gratuitamente, elas levam o seu trabalho adiante com muita maestria. Então, procure parcerias efetivas, participe de feiras, sabe? Escreva. Meninada que tem me procurado e me perguntado como escrever, sabe? Tente escrevendo aos poucos. Você quer se tornar um escritor? Saiba que a gente não tem carteira assinada, que não é uma profissão regulamentada, sabe? Mas vai te dar muita satisfação. Então, um recado que eu tenho que deixar para todos nós, e super parabéns para a Focus. A Nereida, eu sou super suspeita, porque eu por vocês, tá? Quem tem poucos livros, quem tem muitos livros, e vamos adiante, tá bom, gente? Olha, obrigada, Nereide, pela oportunidade, e me sigam no Instagram, e dia 23 de agosto estarei na segunda maior feira do livro do Brasil. Estaremos, né, Nereide? Até lá. Isso. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Vânia. E agora a gente parte já para o período final do nosso encontro. Os nossos queridos autores estão aqui na tela, né? Aqui o Natan, a Mônica, o Francinaldo, a Vânia, falta a Luciana. Talvez Luciana entrou. Muito bom. Eu muito contente de estarmos juntos e agradeço a participação de vocês. Vocês deram os seus recados, vocês deram uma mensagem positiva da importância da literatura brasileira e do que os escritores realizam, né? As nossas dificuldades, as nossas conquistas, né? E estamos juntos nessa caminhada, cada um com o seu modo de ser e modo de agir. Parabéns a todos e acompanhem o programa de amanhã. Hoje nós estamos encerrando o dia, né? E amanhã teremos muito mais. Vamos conferir os painéis de amanhã de manhã. Literatura de Cordel, painel 6, com o moderador Rafael Caputo, com a presença de Madalena Castro e Tiago Monteiro. Isso, muito bom. Excelente painel, com um tema fantástico. E, em seguida, o grupo 7 de depoimentos, Regina Caciquinho, Roberto Ferrari, Simval Martins de Souza Filho, Rafael Rodrigues, Cissa Moroso, Sônia Falcão e Rita de Cássia Oliveira Vale. Gente, muito obrigado. Seguimos com o nosso Focus Brasil New York, 4º Encontro Mundial de Literatura Brasileira. Espero vocês.